Olá, sejam bem-vindos à última aula da unidade 1. A gente vai falar sobre o tema 3. A gente está falando com jogos, né? A gente está brincando com jogos de palavras, jogos de sentido, construção, na verdade, nessa unidade, nesse tema, né? Nesse último tema da unidade 1. A gente vai falar justamente sobre essa brincadeira entre revelar e ocultar, revelar a mostrar e esconder. A gente vai trabalhar justamente esse sentido. É um jogo entre as palavras, né? Que aí a gente vai expandir, na verdade, para uma construção de um jogo nosso, né? De uma ideia de construir uma ideia nossa de jogo, né? Então vamos lá. Primeira coisa, o objetivo desse tema, né? É pensar na literatura e na escrita como jogo que envolve a imaginação e criatividade. Para isso a gente vai pegar aqui o poema do Fernando Pessoa, né? E que para mim é o maior poeta, sou fã do Fernando Pessoa. Isso aí é há muito tempo. A gente vai pegar o poema do Fernando Pessoa ortônimo, né? Ele mesmo, porque o Fernando Pessoa ele tem heterônimos, né? Você vai ter o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis, o Álvaro de Campos, e aí você tem o ortônimo formando ali os principais heterônimos. Tem aí do Bernardo Soares, mas o próprio Fernando Pessoa chama o Bernardo Soares de semi-heterônimo, né? Mas vamos lá. Palavras e imagens em jogo e a gente começa com esse quadro. Aí você percebe, né, que escapando da crítica é a ideia. E é uma brincadeira esse quadro. Se você perceber, o menino ele tá meio que saindo do quadro, rompendo o que a gente chama muitas vezes de quarta parede. Bom, por que quarta parede? Imagina esse vídeo que você está assistindo agora, por exemplo, né? Há uma parede lateral que limita a minha atuação à direita, há uma parede à esquerda que me limita a minha atuação também à esquerda, no caso você viu até o contrário, né? Porque aqui a imagem é espelhada, e há uma parede ao fundo, né? Que também vai limitar a minha atuação. Então, aqui são 3 paredes, né? A quarta parede, e que dá abertura para você, é essa que está imaginária à minha frente, que é representada, na verdade, pela lente da câmera que agora está me filmando. Então, se você observar ali o quadro, a imagem, essa ideia, tá vendo? Aqui uma parede, o fundo é outra, há uma terceira. Quando o menino sai de dentro dessa parede, quando ele vem para cá, ele no movimento de saída, você tem um rompimento dessa quarta parede. Há uma brincadeira, né? Há uma noção aí da visão em 3D. Vocês já viram filmes em 3D? Já viu, Isadora, filme em 3D? A Isadora agora tá toda feliz, tá cantando uma musiquinha agora direto, né? Paiê, aí, Isadora, vai ganhar, o Vasco vai ganhar. Tô ouvindo direto essa música agora, cara. Não é possível, Isadora. Chega. Enfim. Aí tem aí o rompimento aí da quarta parede, justamente com essa ideia da terceira, rompimento da quarta parede, essa vinda pra cá, né? É bom, né, Isadora? Vai ganhar, Vasco vai ganhar. Então vamos pensar. O que a imagem mostra, né? Que relação pode estabelecer entre a imagem e o título? Então é um jogo. Você percebe que é algo de lúdico também, é uma brincadeira. O artista procurou justamente brincar com a gente, trazer essa nova ideia, essa nova noção. Ele traz pra gente uma brincadeira. É uma brincadeira, literalmente. É como se a arte ela servisse agora para trazer uma nova perspectiva pra gente. E dentro dessa nova perspectiva, uma nova visão, uma nova interpretação da própria realidade, em que a própria figura representada na arte, no caso aqui, esse menino, ele é capaz de transpor esse mundo imagético, exterior, né? Esse mundo de arte, e aí eu vou citar até Novalis, né? Que ele cria justamente a ideia de que a arte é o autêntico real, é o autêntico real, quanto mais poético, mais real, brincando justamente com a ideia mimética da arte, porque a gente acreditava que a arte, durante muito tempo, até a República de Platão, se acreditou que a arte fosse mimética, uma simples cópia da realidade. A gente rompe esse conceito de arte como uma cópia da realidade e trabalha aqui com a arte como uma criação de um modelo real. A arte como a criação de uma nova realidade, de uma nova perspectiva, né? A gente viu isso em vários momentos da arte.
Então, aqui, de que maneira é possível relacionar essa obra ao conceito gramatical de ambiguidade? Então, aí a questão, né, do menino saindo do quadro e da própria representação. O menino, ele sai do quadro e aqui você tem uma entrada no mundo real que ela acaba sendo ambígua porque você não sabe que há uma questão da terceira dimensão, então há uma questão do diálogo ali, né? E quais são as ações essa imagem desperta? Essa aí ela é mais pessoal, ela é mais para você, né? E aí é uma ideia do que você vai pensar, né? O que você pensaria em relação a isso. O fato é que a gente pensa muito que a terceira, a ideia de uma obra em 3D, de uma obra que rompe os planos tradicionais de realidade, a gente tem muito a ideia de que isso é recente na arte. Isso não é recente. A arte, ela já faz isso há muito tempo. Até os conceitos de metalinguagem tem uma pintura que eu acho muito interessante, que é a mão pintando a própria mão, né? Então, há uma noção maior aí a ser observada. Então, quando a gente olha aí, né, observando melhor os dois quadros aí, e aí do Louis Leopold Boni, que a gente vem trabalhando lá, né? Louis Leopold Boni, a pronúncia talvez mais adequada. E aí ele mostra aí o quadro, né? Primeiro ele chama a atenção que apesar de o quadro apesar de parecer um quadro de vidro repleto de desenhos, a obra na verdade é uma pintura a óleo. Então assim, embora aqui, tá vendo essa rachadura, essa questão aqui e tal, dá a impressão, ela aparenta ser de vidro, né? O artista ele usa os tons mais claros para poder repleto, a obra na verdade é uma pintura a óleo. Observe que o artista utiliza o recurso de sombra para criar esse efeito. Então aqui há uma noção de reflexo. Se você olhar a imagem mais de perto, ele traz como se fosse um reflexo, como se fosse uma aproximação e afastamento ali para poder dar justamente a dimensão. A sobreposição de papéis de camada de vidro também contribuem para construir ou passar essa noção, né? E ali, por fim, de maneira curiosa, o artista utilizou tons claros para representar o vidro, uma superfície transparente. Perceba que ele realçou a disposição dos cacos, que é isso aqui, justamente isso aqui que você pode observar aqui Peraí, que agora sumiu. Aqui, pronto. É isso aqui que você pode observar na imagem, né? Então há uma rachadura, uma apresentação ali justamente dessas imagens para poder construir uma perspectiva de realidade, né? E eu estou falando sempre de construção de uma perspectiva de realidade porque a gente está trabalhando justamente nessa noção. A gente está trazendo para vocês uma possibilidade de construção da realidade, que não é a realidade em si, mas é uma realidade nova, modificada, melhorada. É uma outra forma de ver a realidade, né? Então, se você pensou que as obras que imitam a tridimensionalidade surgiram com o cinema 3D, enganou-se. Esse recurso é bastante antigo, chamado em francês de trompe-l'œil. Essa técnica cria o efeito de profundidade, agregando sentidos à obra. Para o observador na pintura de Boli, é como se houvesse mais informações que de fato há. Não dá um gostinho de quero mais? O trompe-l'œil é uma técnica empregada não só em pinturas de diferentes épocas, mas também em expressões artísticas como esculturas, fotografias, né? Instalações e até mesmo design de interiores. Isso é muito comum. Vocês já viram tua casa tem rebaixamento de gesso, Adora? Você já viu que tem uns rebaixamentos de gesso que ele faz assim, aí ele vai fazendo umas paradas assim, que é para dar uma... Aquilo ali, às vezes é a mesma ideia, mas o desenho que você olha, o formato que você olha, dá uma ideia de profundidade maior. Esse é design de interior, que trabalha justamente com essa mesma perspectiva. Então é uma construção diferente, né, que você consegue observar uma outra realidade dentro daquela realidade que ali está colocada. Então aqui, mostrar e ocultar, aí eu queria ler com vocês porque isso aqui vai nos ajudar muito a ver os poemas do meu poeta favorito, né? Um dos meus poetas de cabeceira. Eu tenho sempre um livro do Pessoa perto de mim, sempre, para a gente poder trabalhar.
O verbos mostrar e ocultar são verbos importantes na interpretação das obras de arte. Quando observamos ou lemos o que está explícito, já evocamos alguns sentidos, mas muitas vezes precisamos desvendar o que não está evidente. Nesse caso, é necessário considerar lacunas propositais ou não deixadas na superfície da obra. E aí eu vou colocar uma musiquinha para vocês. Vamos observar. Vocês conhecem provavelmente a música Plunct Plact Zum, né? Do Raul Seixas. Já ouviu, Isadora? Toca em música em festa infantil. E toca muito. Na verdade, o nome da música é Carimbador Maluco. Toca muito em festa infantil. Só que essa música, ela tem um viés, uma pegada muito, muito, muito crítica. Olha a letra. Vou colocar aqui para vocês. 5, 4, 3, 2. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Eu adoro Raul. Não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Então aqui ele começa com Plunct Plact Zum, não vai a lugar nenhum, e uma musiquinha bem animada, o ritmo bem animado. Quer dizer, isso é o que está sendo mostrado, é o que está evidente. Só que a gente vai aprofundar um pouquinho na obra, porque o que importa nessa música do Raul Seixas é aquilo que está oculto, é aquilo que não é revelado. Olha bem. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Pra lua, taxa alta, pro sol, intensidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo, é preciso meu carimbo dando sim. Sim, seu Plunct Plact Zum. Pronto. Tem que ser selado, rotulado, avaliado, se quiser voar. Percebam o seguinte. Havia, na época da ditadura militar, quando essa música foi lançada, uma série de processos de censura. Então nem toda a música era publicada. E aí tem até uma banda que é bem conhecida. Conhece Legião Urbana, Isadora? Conhece, né? Que é o Legião. Eles modificavam um pouco a letra da música, mandavam a letra de uma forma, e quando eles cantavam de outra. Então, assim, era muito, muito curioso isso. Era uma estratégia que se criavam para poder lançar músicas de protesto, músicas críticas em relação à ditadura, mesmo no processo da ditadura. E aí essa Plunct Plact Zum passou como uma música infantil, até porque no clipe o Raul Seixas coloca um bando de criancinha, mas se você observar a expressão da criança, né, as crianças são todas assim, ó, sérias no início, depois elas ficam melhores, se soltam e tal. Percebe que tem todo um contexto exterior à própria música. Essa é a face oculta. O processo de crítica à censura tem que ser selado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Ele não está evidente. É como uma outra música também, desse período, tá um pouco antes talvez, que é a música Cálice, né, do Chico Buarque com Milton Nascimento. Ele começa falando: Pai, afasta de mim esse cálice. E ele escreve cálice, C-A, né? Acento agudo no A, L-I-C-E, cálice. Dessa forma, significa taça, né? Como se fosse uma taça, um copo de vinho. Só que, na verdade, ele faz a referência a esse cálice através da sonoridade, através de uma semelhança sonora, e aí é o oculto do que está sendo mostrado. Através dessa semelhança sonora, ele está falando do verbo calar. Então seria C-A-L-A, não, é C-A-L-E, né? Cali, tracinho, hífen, né? S-E, cálice, no sentido de uma ordem para calar. Então observem como há um sentido oculto na própria música quando ele canta. Da mesma forma o Plunct Plact Zum aqui do Raul Seixas. Então a arte, muitas vezes, para que você entenda ela de uma forma mais profunda, você tem que ir além dela. Você tem que, de fato, mergulhar no seu sentido para construir um outro sentido, uma outra realidade, né? E olha só como a gente está trabalhando com diversas perspectivas. A gente está trabalhando com a arte como uma ferramenta para construir a realidade. Na pintura de Louis-Leopold Boly, os papéis dos quais vemos apenas as bordas criam o efeito de que há algo mais sob a imagem, no centro da moldura. Quando Boly trabalha com a sugestão, com a ideia de que haveria algo mais, poderia estar ali se a pintura fosse, na verdade, como um quadro. Com isso, somos provocados a completar o sentido que falta. Afinal, o artista inseriu aquelas informações ali, por algum motivo. Temos a tendência a completar lacunas. E esse exercício consiste em
testar hipóteses de que pode ou não fazer sentido na completude do que é analisado. Essa provação criada, em parte, pela ambiguidade e pela indefinição de sentidos. E aí a gente vai pro Fernando Pessoa. Cara, agora eu vou... Pô, Fernando Pessoa, cara. Fernando Pessoa. Analisando Pessoa. Eu vou começar com autopsicografia, que é um poema que eu adoro. Adoro. O poeta, ele é um fingidor. Ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. Olha como é que ele começa. O poeta é um fingidor. Mas aqui fingidor não significa alguém que finge, ou alguém que simplesmente mente. O fingidor aqui faz referência à origem latina da palavra, de figure, que vai criar a figura. É como se ele criasse uma ideia nova. O poeta é um fingidor, ele cria uma outra perspectiva. Só que ele finge tão completamente, criando essa outra perspectiva de realidade, que ele chega a fingir que é dor, a dor que ele de fato sentiu. O que ele faz? Ele sente uma dor. O que ele faz com essa dor? Ele pensa, exterioriza essa dor. Só que quando ele exterioriza essa dor, a dor que foi exteriorizada já não é a dor que ele sentiu. Uma coisa é eu falar que algo é azul. Outra coisa é eu perceber ou esse algo ser de fato azul. Por exemplo, esse jaleco que eu uso aqui é um azul royal. Existe isso, Isadora? Não sei. Deve ser. Mas aí alguém pode falar, não é um azul royal, é um azul celeste olímpica. O que nenhuma das duas definições alcança é o azul que de fato é o jaleco. A realidade, nesse sentido, ela é inabstraível. Ou seja, por mais que você tente descrever a realidade, você não consegue. Uma coisa é essa cadeira. Outra coisa é o descrever essa cadeira. A descrição da cadeira não é a cadeira em si. É uma outra realidade. Então percebam o seguinte, a arte, nesse sentido, ela cria uma outra realidade para aquilo que ela sente. Então uma coisa é o que o poeta sentiu. Outra coisa é a descrição daquilo que o poeta sentiu. Percebeu? Ele chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida... Por que é dor lida? Porque não é a dor sentida. Não é a dor que o poeta sentiu, é a dor que o poeta escreveu. Na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve. Quais são as duas dores que ele teve? A que ele sentiu e a que ele descreveu. Mas só a que ele não tem. Então, os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que o poeta teve, mas só a que eles não têm. Então, a dor que o poeta lê, a dor que é lida não é a dor do poeta. A dor que ele lê é diferente da dor que ele sentiu e a dor que o poeta descreveu. E assim, nas calhas de roda são trilhos, tá? É português de Portugal. Gira a interter razão este comboio de corda. Comboio é trem, né? E corda, que é um trenzinho de puxar, que se chama coração. Então é nesse jogo entre o revelar e o ocultar, entre o mostrar e o esconder, entre o falar o que é e o não falar, entre o apresentar e o resguardar, é que a arte vai se construindo. A arte, ela não é dada, exposta. A arte, antes disso, ela é sugerida. A arte, ela revela mais naquilo que ela sugere do que naquilo que ela apresenta de fato. O que apresenta, ou a face, a mostra, ela é uma face muito pequena. A face oculta da arte é a face que mais nos revela. Então, quando o poeta fala, quando a indesejada das gentes vier, não sei se dura ou caroável, talvez sorria e diga, alô, iniludível. Por que a morte é iniludível? Todos nós morremos. Pode a tarde, a noite descer,
A noite, com os seus sortilégios, encontrará lavado o campo, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Manuel Bandeira, consoada. Gente, é fantástico. Por quê? A paz e a tranquilidade na recepção da morte é o que está aparente. É o que está visível. Mas aquilo que a gente não vê é o poeta tratando a morte como uma grande amiga. Como alguém que está ali o tempo inteiro convivendo com ele. Aí você para e pensa, Manuel Bandeira conviveu com a morte durante muito tempo de sua vida. Isto, poema do Fernando Pessoa, que está no nosso material. Dizem que finjo ou minto tudo o que escrevo. Não. Então o poeta está se colocando ali como alguém que não é um mentiroso. O poeta ele não é um mentiroso. Ele é um criador de realidades. Tem um outro verso, um outro texto do Drummond que vai falando do menino que imaginava coisas. A mãe leva o menino ao médico. O médico fala, minha senhora, não se preocupe. Isso aí não é um menino mentiroso. É caso de poesia. O poeta ele cria. Eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. E aí a questão do Fernando Pessoa, o nosso sebastianista racional. Eu sinto com a imaginação. Ou seja, a minha imaginação, o meu criar, o meu produzir é a minha maneira ou a minha forma de sentir enquanto poeta. Tudo o que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como um terraço sobre outra coisa ainda. E essa coisa é que é linda. Bonito demais isso, não é, cara? Olha só. Toda a realidade que ele vivencia, tudo que ele sente, e essa realidade, a concretude da realidade é mostrada no próprio termo terraço, é algo que está sobre outra coisa ainda. Olha aí, ocultar. O terraço é aquilo que você vê. O outra coisa ainda que está oculto é que é lindo. É esse que não se mostra. É esse termo a não se apresentar para a nossa realidade. É que de fato constrói uma perspectiva muito mais bonita, muito mais leve. Eu amo Fernando Pessoa por isso. É o ocultar. É aquilo que não está à mostra. É a construção de uma nova realidade, como diria Novalis. A arte é o autêntico real. Quanto mais artístico, mais real. Porque a arte cria realidades. Por isso não escrevo em meio do que está a meu pé. Não escrevo em meio àquilo que vejo. Livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir, sinta quem lê. A imaginação dele, essa criação da realidade, é aquilo que ele vai considerar como uma perspectiva mais próxima ou mais propícia à sua construção de realidade. Poderia ficar aqui a tarde inteira falando de Fernando Pessoa, cara. Eu amo Fernando Pessoa. A gente nem entrou no Álvaro de Campos, a gente nem entrou na síntese dos heterônimos, a gente não viu ali o ortônimo, o Alberto Caeiro como o mestre de todos os outros. Então, e justamente por ser mestre, é uma metáfora magnífica, justamente por ele ser o mestre, por ele ser o da obra acabada, por ele ser dos pensamentos inconclusos, dos pensamentos conclusos, ou seja, todas as ideias fechadas e concluídas, ele está morto. Porque você só para de se modificar, você só para de evoluir quando você morre. E Caeiro é o único morto. Aí observando aqui, precisamos com frequência fazer inferências, deduzir significados e conectar pistas para entender o que o texto diz. E quando encontramos uma saída, um sentido coerente, somos recompensados, vencemos o desafio da leitura. Compreender o que diz um poema, um conto ou um romance é como chegar ao final de uma maratona. Nos gera satisfação e realização, pois conseguimos alcançar nossos novos conhecimentos, vivenciar novas emoções e ampliar nossas perspectivas. Ainda falando sobre Fernando Pessoa, tem um poema que eu levo na carteira todos os dias. Chama Hora Absurda. E é um poema que eu não entendo completamente. É um poema que toca a minha alma de uma forma que eu não consigo
descrever. E é interessantíssimo, porque cada vez que eu leio o poema, eu entendo o poema de uma forma diferente. São versos mais bonitos da língua portuguesa, na minha humilde concepção. Ele começa falando: o teu sorriso é uma nau com todas as velas pandas. Brancas, as brisas brincam nas flâmulas, teu silêncio. E o teu sorriso no teu silêncio, as escadas e as andas, com que me finjo mais alto ao pé de qualquer paraíso. É esse sentido. É essa a arte como esse ponto de partida para algo que ainda virá. E esse algo que ainda virá é inédito. Essa é a nova perspectiva, né, que ele traz. Seja sobre um mundo fantasioso ou sobre novas maneiras de falar da realidade, o texto literário pode despertar a nossa imaginação, estimular a nossa curiosidade e oferecer uma fuga da vida cotidiana. Lemos para testar nossas habilidades cognitivas e emocionais, para melhorar nossa fluência verbal, nossa capacidade de raciocínio crítico, nossa empatia ou simplesmente para nos divertir um pouco. E aí eu trago a fala, o nosso material traz a fala de Umberto Eco. A intenção do texto não é revelada pela superfície textual. Ou se for revelada, ela o é apenas no sentido da letra sonegada. É preciso querer vê-la. Assim é possível, ao falar da intenção do texto, apenas em decorrência de uma leitura por parte do leitor. A iniciativa do leitor consiste basicamente em fazer uma conjectura sobre a intenção do texto. E aí, essa é aquilo que a narrativa sempre nos traz. É aquilo que a narrativa vai trazendo como realidade. Beleza? E aí, continuando, a gente vai para o ensaio crítico. É a última passagem aqui dos Meninos da Rua Paulo, que a gente tem lido. Na verdade, são 3 passagens diferentes do texto, a gente está lendo agora. Os Meninos da Rua Paulo, ele traz aqui um traidor, que é o Gareb. Esse traidor, ele se revela agora, e você tem ali a ideia do conflito. E tem um momento na narrativa que é muito interessante, que para mim é o momento mais significativo, que é aquilo que a arte, ela revela uma coisa e ela oculta outra, que é quando os meninos falam assim: nós precisamos de um local para jogar pela. Nós precisamos desse local. O Grunt, que a gente estava vendo, Grunt, é o local ideal para que a gente jogue pela. Então, é uma questão de necessidade. E aí ele faz o seguinte paralelo, o que eu acho impressionante. Ele mostra e fala, é como a Rússia, que queria uma saída para o mar e invadiu o Japão. E aí você entende que aqueles meninos, essa é a parte explícita, a mostra do texto. A partir dessa parte explícita, a mostra, a gente entende que tem toda uma realidade oculta ali, criada por essa arte. Esses meninos, eles estão habituados à linguagem da guerra. Eles entendem a guerra como a único caminho, não o único caminho. Embora eles percebam que há outras soluções, como a realidade deles é uma realidade de guerra, eles não conseguem ir além e pensar outros campos, outras possibilidades de solução. E aí, há o conflito. Não há o conflito, né? A gente não chega a ver o conflito, na verdade a gente chega... O finalzinho da passagem vai mostrando que os meninos, eles simplesmente brincam ali, eles constroem... Brincam não, que eles estavam ali, os meninos da Rua Paulo estiveram aqui, eles avisam que estiveram lá e tal. Então há um conflito e os dois... o livro termina com os 3 meninos que são da Rua Paulo, que são os protagonistas, né? Eles saindo de um barco, só que não dava pé e tal, e a narrativa termina. Então, quais jogos de palavras o narrador cria para evidenciar muitos temas da história? Então ele vai brincando sempre com a realidade que eu falei para vocês, né? O traidor, um grupo de meninos. Mas a brincadeira dos meninos é justamente essa aí. Nesse trecho, de que maneira o narrador se posiciona a respeito das guerras? E é aquilo que eu falei. O narrador, ele acaba enxergando a guerra como caminho viável. Por quê? Porque a realidade dele é a realidade de guerra.
A realidade que ele vivencia é uma realidade de guerra. Aquilo que ele está tentando apresentar é a realidade de guerra. Analise a caracterização dos personagens dada pelo narrador. Com base nas descrições, faça um quadro comparativo das personalidades de Nemec, né, Boká, Gerb e Chicwates. Aí você vai fazer, é só montar para perceber o Nemeshek, o Boká, que é um líder, o Gerb, que é um traidor, o Chicwates, aquele cara que vai determinar, né, o líder que vai apresentando cada uma das ações que eles devem tomar. Ele dá ordem, não, vamos lá, se eles tiveram aqui, eles ainda estão, e manda eles irem atrás. De que maneira o narrador produz o efeito de tensão ao final da cena? Então esse é o final da cena que ele vai mostrando os meninos tentando sair, os meninos da rua Paulo tentando sair, na verdade. E aí ele não sabe se vai dar, se não vai dar, os meninos acendem de novo o negócio e vai crescendo, correndo atrás ali dos outros, uns correndo atrás dos outros, os meninos da rua Paulo tentando escapar por um barco. E aí, na sessão primeiro passo, ele pede para que a gente siga alguns passos para poder brincar, para poder fazer de fato um jogo diferente, né? E ele fala assim, ó: defina as equipes. Grupos numerosos podem gerar mais confusão do que possibilidade de acerto. O ideal seria se vocês se organizassem em equipes de no máximo 4 pessoas. Então, primeiro passo, a gente vai dividir as equipes. Aí decidam o que será comunicado. É possível comunicar muitas coisas por meio da linguagem corporal. Para a brincadeira, vocês podem escolher os nomes de obras de arte, movimentos literários, títulos de filme, livros, ditados populares, ações, objetos, o que lhe vier à mente. O importante é definir isso antes do jogo começar. Então você vai ter que comunicar alguma coisa. Uma brincadeira, né? Organizem as pistas. Elaborem fichas com as palavras ou frases que deverão ser comunicadas e adivinhadas em cada rodada. As fichas poderão ficar sob a responsabilidade do professor, que sorteará uma nova palavra ou uma nova frase a cada rodada. Então, uma brincadeira, mais ou menos com um desvendar pistas, algo que está oculto, né? Estabeleçam a dinâmica do jogo. Existem várias possibilidades para a dinâmica dessa brincadeira. Em uma delas, os integrantes dos grupos se alternam, fazendo as mímicas. A cada rodada, uma nova palavra ou frase deve ser representada por um novo integrante. Desse modo, todos terão a chance de expressar-se e adivinhar. Também é importante decidir se haverá um tempo limite para a equipe acertar e como será realizada a contagem de pontos. Tudo certo? É hora de jogar. Então vocês vão fazer mais ou menos assim. As regras vocês não vão definir. Então vocês definem aí na hora de organizar a brincadeira. E vão trabalhar com mímicas, com pistas, com frases que vocês vão criar. Então criem essas frases para que a gente possa fazer na nossa aula síncrona, a nossa aula presencial, a gente criar essa brincadeira, fazer essa brincadeira com vocês. Depois do jogo, façam uma análise do desempenho da sua equipe. Vocês conseguiram acertar muitas palavras, a comunicação entre vocês funcionou de modo satisfatório, algum gesto se repetiu entre as mímicas de diferentes pessoas, se sim, qual? Vocês saíram melhor no início ou no final do jogo e por quê? A tendência aí também é que vocês melhorem no final do jogo, mas aí vocês vão ver quando vocês fizerem a brincadeira. Beleza? A gente fecha a unidade, então, com essa brincadeira, com essa construção que a gente vai fazer, uma brincadeira entre as palavras, um construir e ocultar, beleza? E aí, a gente se vê na próxima unidade. Valeu? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.